Thorsten, me ajuda com uma coisa? Como eu consigo fazer meu negócio ficar mais sustentável? Legal a pergunta, Muriel. Eu acho, vamos olhar dos dois lados. Tem um lado técnico. Então, o lado técnico seria o quê? Desenvolver uma consciência que significa sustentável, gasta de água, gasta de energia, fazer uma diagnóstica, quanta água eu vou gastar, etc. É um lado muito técnico. Mas o que eu acho que eu quero sugerir, olha também um ponto de vista de ética. Qual o seu impacto para as gerações de hoje, para as gerações do futuro? É uma coisa que fica muito mais entrando um pensamento de sistema, em vez de só fazer uma diagnóstica técnica. Então, se a pergunta é como virar um negócio mais sustentável, eu acho que começa uma certa reflexão. Thorsten, mas por exemplo, eu hoje, desde o processo da criação até a entrega final do produto, o que que acontece? Eu já faço algumas coisas que eu acho que são sustentáveis, né? Então, desde o reaproveitamento de materiais, de resíduos, eu não uso saco plástico nos meus produtos. Eu uso para estocar, mas eles são reaproveitáveis, eles não vão para o consumidor final. Então, tem várias coisas que eu acho que eu estou fazendo sustentável, mas eu não estou confortável em relação a isso. Então, eu queria conversar com você para você ver se realmente tem algumas coisas que fazem sentido, né? Então, vamos lá. Saco plástico, eu reaproveito, né? Desde a hora do estoque até as próximas produções, eu devolvo isso para os fornecedores. Isso é ser sustentável? Com certeza, sim. Eu acho que vocês entram num processo de reciclagem. Você entrando em processo de reciclagem. Que é muito bacana, muito bem. Em verdade, esse tipo de solução que a gente chama um win-win. Então, você faz uma coisa que é melhor para o planeta e a melhor forma seria também melhor para a sua bolsa, porque custa menos. Você não precisa comprar novos sacos plásticos. Em verdade, essa deve ser uma solução que sim, é sustentável, mas é fácil de realizar. Só precisa uma consciência que seria uma coisa importante para fazer. Então, mas também vai ter uma situação que fica muito mais difícil, que a gente chama de dilema, né? Se você precisa fazer uma coisa que, pelo menos na primeira instância, parece que custa muito mais dinheiro. Então, você precisa escolher entre fazer uma coisa sustentável, sentido para a sociedade, para o meio ambiente, para o planeta, e na primeira instância custa mais dinheiro. Então, sua motivação, ou qualquer pessoa vai pensar, meu, como é sustentável se custa mais para mim? Vai sustentar meu negócio? Então, eu acho nessa conversa a gente entra um, um campo que fica muito mais difícil de enxergar soluções boas. E as soluções não são tão óbvias. Talvez assim, né? Thorsten, uma marca sustentável, ela precisa ter 100% dos tecidos ecológicos sustentáveis? Eu acho que sim, o tecido é um elemento se você pensa numa empresa sustentável ou sustentável, mas não acaba com o tecido. A gente, num lado, fala sobre o processo, o business model, modelo de negócio, um, mas onde a gente quer levar a conversa no curso vai ser em cima, vamos falar desse lado técnico. A gente vai pensar muito mais em sistema, qual o impacto ambiental e qual o impacto social que que tipo de valor você consegue criar para a sociedade. E esse tem muito pouco a ver com tecido, às vezes. É uma conversa muito mais ampla, muito mais sistemático que conversar só sobre o tecido. Então, quer dizer que, às vezes, uma marca que acha que não é sustentável
Ela, de repente, pode ser, se ela estiver conectada com essas coisas que serão apresentadas no curso, correto? Pode ser, com certeza, porque contrário de pensar sustentável só uma coisa de materiais, só o parte de ambiente ou meio ambiente, a sustentabilidade também tem um aspecto social. Então, é empresa que nem usa um tecido sustentável, mas paga os fornecedores, trata os funcionários de uma forma adequada, já entrega impactos sustentáveis que tem nada a ver com tecido. Logicamente que a gente procura desenvolver uma, um sistema, uma empresa que consegue cuidar todos esses aspectos, aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos meioambientais, tudo junto. Mas para responder a sua pergunta, não, com certeza não acaba com o tecido. Muito bom, muito bom. Estou ansiosa, então, para esse curso aí em maio, para que a gente possa estar aprendendo e discutindo, né, esses valores, essa visão, porque pelo que você me disse, é muito a visão do todo do negócio, correto? Absoluto. Legal a sua pergunta, Moreira, mas agora eu quero te perguntar uma coisa. Eu imagino na sua carreira você já trabalhou em várias empresas de esportes, você trabalhou como diretora dentro de uma empresa, às vezes essas empresas têm uma infraestrutura de sustentabilidade maior ou menor. Mas agora, você começou seu próprio negócio, né? Você entrar na carreira como uma empreendedora. Um, Quais são as perguntas ou as perguntas diferentes que você confronta hoje com o seu próprio negócio, em vez de trabalhar como uma diretora para dentro de uma empresa? Assim, como empreendedor, começando um negócio pequeno, eu enxergo uma das maiores dificuldades são os custos, né? Os custos e as viabilidades de produção, os mínimos, né? Então, assim, por mais que você queira fazer algo, esses são um dos primeiros impactos, né? Porque como as quantidades são menores, os valores são maiores e o consumidor final às vezes não tem esse custo percebido. Legal. E como você sente? Você imagina se você falou sobre custos, logicamente tem os benefícios e, obviamente, tem a responsabilidade. Não é só a responsabilidade para o seu próprio negócio, mas a responsabilidade você tem com todos os stakeholders. Então, claro, a empresa talvez vai ser menor, como as empresas grandes, multinacionais, você já trabalhou, mas como uma pessoa, o seu papel de responsabilidade, imagino, deve ser muito maior que antes. Então, qual a sensação de pegar tanta responsabilidade? Sentido não é só esse negócio para ambientes, para a sociedade, como é? É um frio na barriga, mas ao mesmo tempo é, é um senso de missão de vida, sabe? De legado para a humanidade. Eu acho que se eu fizer a minha parte, eu já, né, aquela coisa, um oceano começa com uma gota. Se eu ficar só olhando se o outro faz ou não faz, eu nunca vou sair do lugar. Então, por que eu não faço a minha parte e começo a inspirar pessoas ao meu redor para que elas façam as partes delas e assim a gente vai crescendo e melhorando isso, né? Então, é por isso que eu acho super importante esse curso, porque é justamente essas gotinhas que a gente vai estar unindo e talvez vai estar uma poça, não vai estar nem um laguinho, vai estar uma poça, mas não importa. Eu acho que é isso, sabe? Então, é como eu enxergo, né? Dá medo, dá frio na barriga, mas se a gente não pegar essa responsabilidade e tentar transformar o nosso quadrilátero, o nosso entorno, a gente nunca vai sair do lugar. Legal. Então, Muriel, agora quero te perguntar uma coisa da ética da sustentabilidade, porque na ética da sustentabilidade a gente pensa muito um lado, fazer menos mal, ao mesmo tempo fazer melhor do bem, né? E na ética da sustentabilidade a gente também pensa muito numa
multi-stakeholder, vários stakeholders que a gente consegue incluir até como um campo de inovação, inovações que não são inovações de materiais, são muito mais inovações éticas, né? Então, curiosidade, como você incluía outros stakeholders, outros participantes no negócio e quais são os objetivos, qual impacto você consegue realizar? Excelente pergunta, Thorsten. Então, na realidade, eu vou fragmentar isso numa parte do meu processo, tá? Então, que é o meu processo de packaging, tá? Que Legal. é a embalagem final que vai para o consumidor, né? Então, na realidade, a situação foi o seguinte: eu tive que pensar de que maneira, quais elementos, quais etapas dentro de todo o processo eu poderia ser sustentável. E uma Legal. delas, O que você fez? Agora estou curioso. então, Entendi, uma delas foi o entendi a packaging. situação. Agora estou curioso o que você fez. Então, o que eu fiz? Eu fiquei pensando de que maneira eu poderia criar uma embalagem sustentável, uma embalagem que fosse reaproveitada, Legal. né? Só que uma embalagem por si só tem milhares aí no mercado sendo oferecidas. Então, o que eu pensei? Eu pensei muito na questão social, né? Então, em pegar pessoas mais idosas que costuram para fazerem esses produtos para mim, mas como uma questão mais social, mesmo sabendo que eu fosse pagar um pouquinho mais caro, mas a ideia é tentar ajudar essas pessoas não só no financeiro, né, que elas precisam, mas muito mais até na autoestima, nesse impacto positivo. Então, eu arranjei uma senhora que faz a costura para mim desses saquinhos, né? Então, quando a pessoa compra o produto, teoricamente, indiretamente, ela está ajudando uma senhora que, né, já tá mais idosa e que foi costureira a vida inteira e que hoje em dia, aposentada, tudo, faz um ou outro trabalho. Não só pelo dinheiro, mas também pela essa questão da autoestima, para essa questão de empoderar essa mulher que trabalhou muito tempo aí na cadeia. Então, é um pouquinho do que eu faço. Então, Muriel, estou curioso uma coisa, como você tem sua empresa, porque na sustentabilidade a gente pensa muito sobre os stakeholders, né? E como nós conseguimos incluir stakeholders como empresas sociais, cooperativas, e tem empresas que têm até um compromisso de fazer um certo parte das compras dele ou do negócio deles, eles vão fazer com empresas sociais. Eu quero saber um pouco da sua experiência. Você tinha uma situação para pensar, olha, com que tipo de fornecedor eu vou trabalhar, quem eu vou incluir? Estou curioso de saber. Thorsten, excelente pergunta. Eu acho que quando você começa um negócio, você tem que. Essa é uma das principais questões. Quem é o perfil do fornecedor que eu vou trabalhar? Porque se você vai trabalhar com um cara, uma empresa que está pensando só no benefício próprio, eu acho que os princípios da marca perdem o sentido se você está buscando a sustentabilidade neles e o impacto no planeta, social e tudo mais. Então, essa questão está muito ligada ao caráter, ao que a empresa ou a pessoa que você vai trabalhar, no caso, eu estou falando de confecções. Então, eu tenho dois perfis de confecção. Uma confecção menor, que trabalha com pequenas cooperativas, né, quantidades menores. É um preço mais caro, eu sei disso. Mas eu também sei o impacto que isso está causando, né? No universo desses trabalhadores. E uma outra empresa que ela já tem todos os protocolos sustentáveis e desde a questão realmente ambiental, de reaproveitamento de água, de reaproveitamento de resíduos e tudo mais, até a questão social. Então, isso é muito importante. E, obviamente, eu estabeleci uma relação com eles de longo prazo, onde eu quero trabalhar com eles, eu faço o planejamento anual, e aí, obviamente, a marca ela é mais slow, né? Então, eu não tenho aquele comprometimento de passar a cada 2 meses ou um mês um X de quantidade a ser produzida.
porque a marca ainda está caminhando mais devagar. Então, acho que dentro desse universo, a consciência, a ética, dentro da conversa, das negociações, ela já precisa nascer no começo da relação, Legal. né? Legal. Agora estou curioso. O que você aprende com esse tipo de colaborações? Porque o que eu peguei que você falou custa mais, mas no mesmo tempo você cria valores adicionais, né? Você sempre pensa em cima de só pensar econômico. Então, estou curioso. O que você aprendeu com esses fornecedores? Olha, excelente pergunta, mas eu vou primeiro dar um passo para trás. Uhum. Eu vejo isso, né? Antes de falar o que eu aprendi, mas eu vejo isso como um investimento que eu estou fazendo e que a marca está fazendo Uhum. para o social e para o ambiental. Agora, o que eu aprendo diariamente? Eu aprendo justamente em relação aos planejamentos, às discussões de custos, tudo isso, obviamente, cada um tem, por eles serem muito diferentes, e é isso que é legal, isso foi uma das coisas que eu quis mesmo. Eu queria consumidores que fossem dois opostos, assim, né? Mas que ambos tivessem essa consciência ambiental. Então, são coisas muito interessantes que vêm de um e que vêm de outro. Um vem já com mais soluções automatizadas, soluções mais alinhadas com o que todo mundo faz, e o outro vem com soluções, às vezes, que nem são soluções, são desafios que nós juntos pensamos para a gente chegar em alguma coisa, em uma resposta que seja a solução para o problema. Então, vem os desafios, né? Então, eu aprendo dos dois lados. Então, agora quero te perguntar sobre o SDG 12, né? Você fala sobre o consumo e a produção responsável. E, como você me contou, você, com o seu negócio, o seu modelo de negócio, que é um slow fashion, né? Você já tem esse pensamento de longo prazo, você tem uma forma de enxergar inovações éticas, como você escolhe, por exemplo, seus fornecedores. Mas agora eu vou olhar para outro lado, o consumidor, o consumo responsável, né? Como você enxerga o seu consumidor que está preparado para entrar no negócio, em outras palavras, que compra um produto que é mais ético? O seu consumidor valoriza o que você faz? Você já enxerga um retorno hoje ou você espera um retorno de novo mais no longo prazo? Como você olha para essa situação? Também mais uma excelente pergunta. Na verdade, eu falo que é como se fosse uma, uma evangelização. Uhum. Então, o que acontece? A cada compra, ainda a marca, ela tá pequena. Então, a maioria das compras, eu faço um atendimento muito personalizado, onde eu conto a importância do saquinho para reutilização, da importância dessa coisa do slow, ou seja, desse desprendimento do mercado que é totalmente perecível, que é o fashion, né? Então, você pode ser estilosa e fashion atemporal, né? Então, você não precisa ficar presa às tendências, as cores do momento. É legal você ter uma peça ou outra, mas quando você começa a questionar o seu consumidor e você começa a mostrar que o seu produto é temporal, por exemplo, muitas matérias-primas que eu tenho são matérias-primas que não tem mais no mercado. Foram os últimos lotes de um tecido que não existe mais, de algo. Então, eu tento passar essa questão da exclusividade e da importância dele saber que é só isso que tem, não tem mais. Então, indiretamente, você começa a imputar na mente do seu consumidor isso. E, para mim, a parte mais importante de qualquer marca é a questão do consumidor. Você entender quem é seu cliente, onde ele está, e você tentar também não só aceitar o que vem dele, mas você provocar ele para que ele também te dê respostas e perguntas sobre os desafios que você está apresentando. Então, assim, se eu estou jogando para eles uma responsabilidade social, ambiental,
eu quero escutar deles, o que eles acham disso. E até hoje a maioria valoriza muito, né? Eles valorizam muito mais até o social do que o ambiental, né? Hoje em dia, a minha percepção da marca é que o social está acima do ambiental, né? Mas daí eu estou falando dos meus consumidores. Muito legal, né? Excelente essa resposta. Eu fiquei curioso porque você tocou em vários assuntos que a gente vai também praticar, discutir no curso, porque você falou sobre a colaboração entre a empresa, a própria marca, com o consumidor e a confiança, né? Que a confiança, eu acho que você cria uma confiança porque o seu próprio consumidor está percebendo, você está investindo no consumidor, começando um relacionamento até a nível até um altruístico, né? E eu acho essa cria essa confiança para o consumidor acreditar que você faz mesmo ética e sustentável, você tem uma preocupação social e ambiental. Eu acho que esse vai provocar novas inovações, novos relacionamentos. Eu acho bem bacana essa visão que você tem, essa prática, bem bacana, legal. Thorsten, o que você vai fazer nos dias 2, 4 e 9 de maio? Eu vou fazer junto com você, Muriel, nosso curso da Ética da Sustentabilidade, que vai ser muito bacana, porque vai ser um curso sobre sustentabilidade, não é sobre processos materiais, mas é sobre a ética da sustentabilidade e enxergar a ética que tem um potencial de criar novas inovações sustentáveis em sentidos sociais, mas também ambientais e econômicos. Vai ser bem bacana. Espero você aqui. E eu espero todos vocês lá.